direto, mas eles demoraram um tempão de 375 dias para conseguir sair da arca, porque imagina, irmãos, choveu tanto que eles falam que até os montes, as montanhas foram tudo cobertos. Então, eles precisaram realmente esperar toda essa água baixar para que eles pudessem sair de lá, pisar em terra firme e continuar as suas vidas, tá? Noé e o dilúvio. Então, Noé sai da arca e constrói um altar ao Senhor. Primeira citação de alguém que construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus. Abel e Caim já tinham levado a sua oferta, tinha sacrificado o animal ao Senhor, mas aqui é a primeira vez que a gente vê eles construindo um altar para apresentar algo a Deus, tá? E aí Deus faz uma aliança com Noé, que é o arco-íris. Então, para quem não sabe, toda vez que você vê aí um arco-íris no céu, o arco-íris é uma aliança que Deus fez com Noé e com toda a humanidade, dizendo, olha, eu destruí a terra com águas, mas isso nunca mais vai acontecer. Então, não achem que o Senhor vai destruir a terra novamente com águas, porque isso Ele já prometeu. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele fala acontece, e o arco-íris está lá para a gente sempre ver e falar, o Senhor Deus tem uma aliança conosco, e Ele não mais vai destruir a terra pelas águas. Amém? E aí nós vemos no livro de Hebreus, mais uma vez, que Noé é o terceiro herói da fé, registrado nessa lista maravilhosa que nós temos lá com tantos homens abençoados pelo Senhor. A descendência de Noé. Noé gerou a Sem, a Cã e a Jafé. As três descendências deram origem a vários povos e nações. Então, a gente vê que a partir de agora, nós vamos precisar encher a terra novamente, porque o Senhor destruiu toda a humanidade. Então, eles tinham já se multiplicado, eles já tinham povoado a terra, Adão, Eva e ali os seus descendentes, mas agora o Senhor destruiu tudo e agora nós precisamos que a terra venha a ser povoada novamente. Então, a gente vê que as três descendências deram origem a vários povos e nações. Então, todos nós somos descendentes de Noé de alguma forma, tá? A descendência de Cã formou o povo cananeu, o filisteu e outros povos pagãos. E eu quero que vocês entendam mais uma vez uma coisa. Quando nós pecamos, o Senhor pode nos perdoar. O Senhor Ele é fiel e justo para nos perdoar se nós realmente nos arrependermos. Mas existem consequências dos nossos atos. Sempre. Nós precisamos arcar com as consequências das nossas atitudes, sejam elas boas, sejam elas erradas. E aqui Cã foi um homem, filho, de Noé, que o seu pai ele estava ali nu, e ele vai ali e ele vê a nudez do seu pai, e ele sai correndo para contar para os seus irmãos e para falar para eles irem lá ver. E nós sabemos que nós precisamos honrar aos pais e às mães, isso é mandamento do Senhor. E os outros dois irmãos dele, Sem e Jafé, eles vão de costas com uma manta até o pai para cobri-lo, para não ver a nudez dele, para não desrespeitá-lo. E aí eles cobrem ele. E aí quando Noé acorda, se dá conta do que aconteceu, fica sabendo do que aconteceu, ele diz para Cã, agora você vai ser amaldiçoado por causa do que você fez. E a gente vê que depois de Cã vem o povo cananeu, que foi um povo que se desviou completamente da palavra do Senhor. O povo filisteu, que foi um povo que deu tanto trabalho para os israelitas depois. Um povo maldoso, um povo que servia tudo que era errado. E também muitos outros povos pagãos. Então, assim, depois da descendência de Cã, a gente vê que veio tanto problema. As famílias foram todas se desviando do caminho certo, foram seguindo outros deuses, foram seguindo tudo que eles iam vendo pela frente, se esqueceram do Deus verdadeiro, se desviaram completamente do caminho do Senhor, tá? E aí da descendência de Sem, nasceu Abraão, os patriarcas e toda a nação de Israel. E por essa linhagem viria
o Messias. Então, de Sem, que era filho de Noé, já estava tudo certo e predito de que ali viria o Senhor Jesus, o nosso Salvador, para remir os nossos pecados, tá? Agora a gente vai ver um pouquinho aqui, depois do dilúvio, como foi caindo a idade das pessoas, para a gente entender realmente que esses 120 anos foi o que o Senhor estipulou para o homem viver. Adão viveu 930 anos. Sete viveu 912 anos. Enos viveu 905 anos. Enoque viveu 365. Lembrando que o de Enoque foi menor, porque ele foi arrebatado, tá? Matusalém viveu 969 anos. Lameque viveu 777. E aí depois do dilúvio, Noé viveu 950. Sem viveu 600 anos. Éber viveu 464, Terá viveu 205, Abraão 175, Isaque 180, Jacó 147 e José 110 anos. Tá? A gente precisa entender que houve, lógico, mudanças fisiológicas, houve mudanças de várias formas para essa para essa mudança ter acontecido. Então, foi caindo realmente a idade deles, foi diminuindo, e hoje a gente vê que as pessoas, na verdade, vivem bem menos. É muito raro você ver uma pessoa chegar aos 100 anos, hoje em dia, porque foi assim que o Senhor estipulou, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Torre de Babel. Faltando um slide. Aqui. Cã, filho de Noé, teve uma descendência pagã e perversa. Lembra que a gente já falou lá em cima que ele já tinha sido amaldiçoado pelo pai dele, ele gerou os cananeus, ele gerou os filisteus e outros povos pagãos. E agora a gente vê que da descendência dele também vai sair outro homem muito perverso. Um dos seus descendentes foi Nimrod, um homem poderoso que edificou um reino na terra de Sinar e em outras cidades, como Nínive. Nínive também, uma cidade que era perversa, que precisou com que Jonas fosse lá pregar ao Senhor para que ele se arrependesse. Nimrod foi um homem muito mau. Ele e o povo da cidade de Sinar começaram a edificar uma torre que chegaria até os céus para que eles fossem conhecidos. Como a gente já falou um pouquinho, o homem sempre quis isso. O homem quer fama, o homem quer status, o homem quer aparecer, o homem quer se achar melhor do que os outros, falar, eu consigo, eu sou, eu faço, eu aconteço. Completamente contrário com o que o Senhor nos ensina, porque o Senhor nos ensina a ser humilde, o Senhor nos ensina que nós devemos ser o menor, o Senhor nos ensina todas essas coisas. Então, aqui ele tem essa brilhante ideia de construir essa torre para que eles pudessem se tornar importantes e conhecidos, tá? E Deus olhou e viu que o plano deles era perverso para destruir o plano da construção da torre. Deus confundiu a língua deles para que eles não se entendessem mais. Então a gente vê que o que acontece a palavra do Senhor, ela fala algo muito importante nesse capítulo. Que Deus viu o que eles estavam fazendo, tinha muitas pessoas envolvidas naquilo, e ele fala, eles estão num só intuito e num só propósito. E quando os homens se unem num só propósito, e entre eles não há divisão, nada é impossível para eles. E aí o Senhor fala, então nós vamos precisar destruir eles, destruir essa ideia, para que isso não venha a acontecer. E eu quero que você entenda a importância da unidade, de nós estarmos no mesmo propósito, no mesmo intuito. Se a igreja está dividida, a gente não vai para lugar nenhum, porque um povo quer ir para cá, o outro povo quer ir para lá, e a gente não consegue sair do lugar. Mas se nós estamos unidos no mesmo propósito, no mesmo intuito, com a mesma intenção, não há nada impossível para aqueles que estão unidos nesse mesmo propósito. E o próprio Senhor, Deus, fala isso. Não existe nada que eles não vão poder fazer se estiverem unidos e debaixo do mesmo propósito.
Então aqui o que o Senhor fala? Até esse momento só existia uma língua. Todo mundo indo demais, porque o pensamento deles está errado, está contrário àquilo que eu tenho para eles. Então nós vamos separar a língua deles, e a partir daquele momento houve a divisão dos idiomas. E aí várias pessoas começaram a falar uma língua diferente, tá? Nesse momento, então, nascem os idiomas mundiais. O povo se dispersou para outras regiões da terra. Então aí a gente começa também a entender, se cada um agora vai falar um idioma, eles começaram a se juntar de acordo com aqueles que também falavam o idioma deles e foram se espalhando e tentando se entender entre eles. Tanto é que hoje a gente tenta falar o inglês, o espanhol, que são línguas mais universais, para que a gente consiga se comunicar com outras pessoas, com outros povos, mas o Senhor fez isso justamente para que não houvesse todo aquele povo falando a mesma língua e trabalhando num propósito errado. Deus colocou o nome daquele lugar de Babel, que do hebraico quer dizer confusão. Essa cidade é a futura cidade perversa da Babilônia. A gente vê aí mais uma vez que ali foi um lugar que chamaram de Babel, colocaram o nome porque significava confusão, e logo à frente, assim, anos depois, a gente vai ver que vai se transformar na cidade de Babilônia. E toda vez que você ouvir falar de Babilônia na Bíblia, irmãos, é algo ruim, é algo negativo. Lá eles faziam tudo que era errado, eles adoravam um monte de coisa errada. Então, Babilônia não é algo bom. Então a gente vê que aqui também a gente vê a consequência. Ali começou algo errado e depois continuou sendo algo errado, tá? E a partir da semana que vem, a gente vai estar entrando na história de Abraão, Isaac, Jacó e José. Os irmãos têm alguma dúvida? Pode falar. Então, Su, o que acontece? O Senhor criou os anjos, criou Satanás, que era um anjo de luz também, um anjo